Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, 13 polegadas, numeração, Half e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Você lembra que eu comentei de um treinamento de suporte Apple que eu fiz no início do ano com o Coca Eduardo Cidade, que foi o primeiro Genius contratado no Brasil? Pois é, esse treinamento foi presencial no Rio de Janeiro e semana que vem, quinta e sexta-feira, final do dia, vai ter uma versão online, quinta 14, sexta 15. Eu vou deixar um link público em coca.tech/espia e lá no Dojo vai ter um outro link para os patrões, para quem tá nesse universo Mac com desconto de 50%. Notícias. Cocatec. E a coisa mais importante que eu vou pensar desde a última vez que a gente conversou foi a viralização dos AirPods gigantes. Brincadeira. Mas você viu os AirPods gigantes? E esses AirPods gigantes, na verdade, são alto-falantes. Caixinhas de som Bluetooth, que são, sim, gigantes. É de enfeite. Primeira vez que eu vi, se eu não me engano, acho que foi ano passado. E aí a pessoa comprou, né, na Amazon. E aí quando chegou, postou o tweet. Ah, Coca, isso aí é fake news. A pessoa forjou. A pessoa fala que não, que comprou, sabia que você tinha produtos fakes na Amazon, mas não sabia que chegava a tal ponto e que ela não estaria mentindo. Outros dois cenários a gente pode imaginar, tirando o golpe deliberado, é que a pessoa que cadastrou, que sim, claro, tem responsabilidade, não viu o produto, achava que era, assim, de fato, os AirPods e não uma réplica alto-falante, e assim anunciou como AirPods, mas vale lembrar que é 1/3 do preço essa réplica, então, né, assim. E outra coisa que a gente pode imaginar, uma falha na entrega, na hora ali do... Opa, peraí, uns AirPods, e a pessoa pegou o produto errado, mas de novo, 1/3 do preço não seriam AirPods originais. Mas o que eu destacaria mesmo é a chegada dos novos MacBooks Pro de 13 polegadas com o tecladinho novo. Novo que eu digo, novo antigo, né? Volta, sai o mecanismo que era mais baixinho, que era metade, né? O mecanismo borboleta, e agora vira uma borboleta dupla, um X. Era um V para ficar mais baixinho e agora é um X. O pessoal chama de mecanismo tesoura. E você tem 4 modelos. Os dois de entrada, eles são os antigos, os MacBooks Pro de 13 polegadas antigos com o novo teclado, e dobra o armazenamento. Por que eu digo isso? Porque o processador é o Coffee Lake, 8ª geração. Só os dois mais caros é que vem com a 10ª geração Core i5 Ice Lake. E já de pronto você vê que não é um update bacana, é um update assim, é um update de ajuste, que eu chamo, é aquele update que deveria ter todo mês. Vamos ajustar aqui o processador, colocar uma coisa mais atualizada. Mas, por exemplo, você não tem a tela nova, a tela com bordas mais finas, a tela de 14 polegadas. A gente não teve o salto de 15 polegadas para 16. Isso não aconteceu com o de 13. Continua de 13.3 polegadas. O Wi-Fi também não é o Wi-Fi 6, continua sendo o 5, o Wi-Fi 5 802.11ac, que o do ano passado, 16 polegadas, também é o Wi-Fi 5. Então tem mais essa pinta de ajuste do que uma atualização propriamente tal. Ficou marginalmente mais pesado, marginalmente maior, mais grossinho, meio milímetro, isso não é nada. Peso extra, 30 gramas, tá bem ok. Os top de linha, eles vêm com 16 GB de memória RAM. Armazenamento, você consegue colocar até 4 teras. Antes, se eu não me engano, era 2 teras. E uma coisa que eu tava esquecendo, o ASCII, o tecla ASCII é física. Isso é uma coisa legal. Os dois modelos de entrada que eu tô chamando vêm com 2 Thunderbolts, uma maneira fácil de você reconhecer que tem 2 Thunderbolts, $1.300, $1.500. A diferença básica é o armazenamento, 512 e 1 tera, e os dois top de linha, 2 Thunderbolts a mais, começa com 16 GB e 512. Como muda o chip de 8ª para 10ª geração, também muda a GPU, que é integrada no processador, e a diferença entre esses dois modelos é o armazenamento. Primeiro 512 e o segundo 1 tera, 1.800 tramps e 2.000 tramps. Não vejo como uma atualização necessária, uma atualização mandatória. Tava precisando de um 13 polegadas para você não comprar um, entre aspas, tão desatualizado. Você tem essa atualização, mas não tem nada especial que te motive a comprar. Você não vai
ter mais tela, ok, vai ter uma performance maior, mas se o teu problema era performance, você já estaria com 15 polegadas. Aqui no Brasil você teve um ajuste no preço. Se você olhar os de entrada, que são atualizações dos modelos anteriores, mexeram um pouquinho ali, marginal. Isso se for em percentual, né? Deu ali uns 2%, mas salta de 13.900 para 14.300, coisa aí de R$500. R$500 dá para fazer o mercado, verdade, não é assim, por isso que eu falei que era marginal no percentual. Agora, quando vem no top de linha, os dois modelos mais altos, aí você tem um aumento considerável, coisa aí de 10, 15%. Salta de 18.900 para 21.800 e o topão de linha de 20.900 para 23.800 talkies. Apple, você sabe, cara, não vou dizer excessivamente cara, porque se você procurar algo mais ou menos com o mesmo patamar da Apple, vai ser ali, não vai ter uma diferença gigantesca. A gente compara um smartphone de R$10.000 com um de 1.000 e você tem uma diferença brutal. Apple é cara sim, ela tem essa coisa de maximizar o preço e minimizar o custo de produção, longe de ser perfeita. Haja visto o teclado, foram 4 anos para corrigir o teclado e acabou que não corrigiu, teve que voltar atrás. Para ter voltado atrás, né? Poderia ter voltado logo. Inclusive nessa de preço, Unbox Therapy fez um vídeo bem legal das rodinhas do Mac Pro, um unboxing das rodinhas do Mac Pro, as rodinhas de $700, cada rodinha $175 e não travam. Agora o que me deixou encafifado de verdade foi a manutenção de 13 polegadas, o fato de não ter vindo bordas mais finas, porque a Apple não colocaria nada essencialmente novo no 13 polegadas que não tivesse no 15, então não viria mesmo com Wi-Fi 5, porque o de 16, que é, vou chamar a menina dos olhos em termos de produto Pro, não tem o Wi-Fi 5, mas a borda fininha eu fiquei encafifado pensando aqui se teve algum impacto. Impacto teve, claro, mas um impacto direto a questão da situação que a gente está vivendo hoje, o coronavírus. Aquele lance de 1,5 MB a mais em algumas fotos quando você faz a conversão automática em formato de alta eficiência para JPG não afeta só o captura de imagem, afeta todo mundo que usa essa infraestrutura. Se você usa o Photoshop Lightroom para fazer a importação, Affinity Photo, está associado com toda a framework. Uma coisinha que eu achei bacana, uma patente legal, que já deveria ter faz tempo no iMessage e diga-se também no WhatsApp, que é a edição de mensagem. Não é um esquema de alterar alguma coisa que você falou para enganar alguém. Mostra ali, ó, isso aqui foi editado, mas para corrigir uma informação, um erro de ortografia, ponto pro Telegram nessa. São Paulo tá aceitando em alguns pedágios pagamento sem contato e isso inclui o Apple Pay, que diga-se já tá mais do que atrasado. Não a questão do Apple Pay, pedágio e inclusive estacionamento em geral, estacionamento de shopping deveria ser cobrado pela placa. A gente pode até entrar num papo se deveria ter pedágio, se deveria ter cobrança de estacionamento ou não, isso é uma outra história, mas a cobrança já deveria estar automatizada há muito mais tempo. A gente fala do sistema de pagamentos brasileiro, inclusive foi oficializado o Open Banking, vai entrar em operação em novembro, aí você pega o auxílio emergencial. Eu tava vendo os bancos onde esse dinheiro foi parar. Tem Caixa Econômica, obviamente, tem Banco do Brasil, ok, vale lembrar também que é um auxílio emergencial, então você pode pensar em desbancarizados, uma galera que tá ruim de grana, mas acho que vale o raio-x. Depois de Caixa e Banco do Brasil, vem Bradesco, Itaú, Santander. Banco do Brasil teve coisa de 800 mil depósitos, tanto via cadastro único quanto aplicativo, 1,6 ao todo. Bradesco, coisa de 700 mil. Itaú, 540 mil. Santander, 230. Nubank, 190. Coladinho com o Santander, né? 230, 190. Inter, já tem uma diferença grande, coisa de 70. Depois vem Sicredi com 50. PagSeguro, 20 mil. Original também, 20 mil. Votorantim, 20 mil. C6, uns 10 mil depósitos. BS2, uns 2.500. Mas quando você olha esse panorama, você vê que o mercado de banco não é tão diversificado assim quanto talvez a gente imagine. E é por isso que a gente vê esse tantão de fintech. Concentração continua. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, com o Nubank cutucando Santander. Open Banking pode ajudar nessa. Bitcoin também teve um aumento bacana recentemente. Hoje, se a gente considerar o ano, deu um balão no ouro, ultrapassou o ouro e semana que vem vai cair pela metade a quantidade de Bitcoin gerados no processo de mineração. Você tem os halvings, teve o primeiro em 2012, depois 2016, agora 2020, semana que vem, dia 12. E historicamente o preço, antes de diminuir pela metade a geração de Bitcoins, tem um aumento para depois vir uma queda seguido da recuperação. Mas movimentos passados não são garantias de movimentos futuros, ainda mais em tempos de pandemia. A ficha da galera tá começando a cair, muita gente que tá querendo voltar, não, vamos voltar, abrir shopping. Não tem gente para ir pro shopping,
não tem gente pra comprar. E aí não é um esquema de quarentena vertical ou horizontal. Mesmo que volte tudo à normalidade, entre aspas, não vai ter o mesmo fluxo de gente. E aí você reabre uma loja que acaba tendo custos mais ou menos fixos de espaço, de iluminação, só que com movimento extremamente baixo. Lembra como é que faz? J. Crew nos Estados Unidos abriu falência. Academia tradicionalíssima, Schwarzenegger, lembra? Gold's Gym? Pois é, também abriu falência, ainda que nos Estados Unidos o conceito de falência é um pouquinho diferente, juridicamente falando, do que o nosso aqui. Apple, coisa boa, na Austrália, tá reabrindo suas 21 lojas, reabre agora, terça-feira, dia 5, e vai reabrir também em Viena, Áustria e Austrália. Coreia do Sul, que também tá com as coisas controladas, já teve a loja reaberta. E Coca, tem um band-aid que você coloca na garganta e consegue saber se tá com coronavírus? Então, tem um band-aidzinho, que você até, ele é espertinho, você faz um pareamento e tal, e ele fica aqui na garganta exatamente monitorando a sua dificuldade de respirar e meio que assume que isso tá associado ao Covid. Não é uma detecção própria do Covid, é uma detecção de dificuldade de respiração, se você tá tossindo. Oxímetro parece também que ajuda, você tem o seu nível lá de oxigenação e nos estágios iniciais você ainda nem percebe, mas já detectando a falha do pulmão, cai a oxigenação do sangue, faz parte daqueles dados que eu falo, né? Antes de ficar doente, você já sabe, o corpo como um todo, ele é uma orquestra. E quando começa a dar ruim em determinados pontos, quando a orquestra tá tocando, você nota que alguma coisa tá fora do tom, fora do ritmo, tá desafinado, você tem essas descompensações. Precisa estudar, precisa validar. Rolando um papinho aqui pro Série 6, além de traqueamento do sono e oxímetro, teria como identificar, e tô curioso para saber o que significa isso exatamente, foi o que falou o John Prosser. Na verdade, o Nick Molina e o John Prosser validou, que seria detecção de anormalidades da saúde mental. O que quer dizer isso exatamente? Tem aqueles papos, né, que quando você tá estressado muda a condutibilidade da pele, ou sei lá, aquela coisa de oxigenação com frequência cardíaca, já que teria oxímetro. Tem aquele papo da detecção do ataque de pânico, né, vai sacando ali que a coisa tá desandando. Isso parece ser mais factível. Segundo a Withings, nos dados que eles estão coletando, o coronavírus, esse isolamento, não afetou negativamente a saúde física. A gente até pode entrar num papo de contaminação da amostra, uma vez que quem tem o Withings, quem faz o monitoramento esperto em casa, é uma galera naturalmente mais conectada em saúde, não necessariamente saudável, mas uma galera que curte saúde, seja pela atividade física em si, ou porque tem alguma condição e precisa acompanhar essa condição fazendo controle com atividade física. Então meio que uma galera que curte malhar é uma galera que precisa malhar, mas né, ainda assim não deixa de ser interessante. A Apple também detalhou um pouco mais a questão da exposição ao coronavírus, mostrou ali o uso das APIs, uma interface fornecendo essa informação para os governos. Você só vai ter um aplicativo por país. O governo vai falar, não, quem vai cuidar aqui isso se o país quiser, é óbvio, quem vai cuidar aqui vai ser fulano de tal, pode até não ser governamental, pode ter uma indicação privada feita pelo governo, mas vai ser só um por país. Caso a estrutura do país tenha, como se fossem vários países dentro de um país, ou uma estrutura de estados dentro do país, você não tem uma centralização, aí sim podem haver, tem uma negociação, aí sim podem haver vários aplicativos, mas é essencialmente um só. França vai liberar dia 11 de maio, semana que vem, seu aplicativo de monitoramento de Covid, mas não tá usando a solução Apple/Google. Eles dizem que a solução é limitada, que tem algumas falhas. Na verdade, eles querem acessar mais informações que não faz parte do protocolo Apple/Google. Você não consegue acessar a localização propriamente tal. Eu, como país, eu quero entender um pouco melhor os meus dados. Não consigo fazer isso. Se quiser fazer isso, vou ter que pedir ajuda da Apple, pedir ajuda do Google. Então, eles optaram por um caminho próprio. Eu comentei, acho que foi semana passada, que a Engine estava fechando as portas. Automatic também fechando as portas. A Automatic é como se fosse a Engine primeira, a Engine internacional. Automatic é 2013, 2015 talvez. Eu tive Automatic, ainda que não suportado no Brasil, mas eles super receptivos. Abriram o acesso pelo chassi do carro, tinha integração no IFT, a automação de carro não rolou. Você tem a parte de smartphone com geolocalização, você tem uma pontinha de CarPlay. Tesla tem vou chamar aqui de Automatic embutido, porque você consegue remotamente saber o estado do carro, você consegue fazer remotamente aquele processo de revisão que você, em tese, teria que ir até uma concessionária para eles espetarem um computador e fazerem a leitura, torcer para isso se popularizar. Falando de Tesla, o Elon Musk falou pelo Twitter de novo da Tesla, coisa que não deveria, ou ao menos deveria ser supervisionado. Ele falou que o preço das ações da Tesla estavam muito altos, e aí, né, o preço caiu 10%. Elon Musk, sendo seu Elon Musk, né? Uber vai exigir que os motoristas e passageiros lá nos Estados Unidos estejam, pelo menos por hora, estejam usando a máscara. Não tem
muitos detalhes de como seria essa detecção, mas seria uma detecção automática. Em tese, você já verifica se o motorista é um motorista. Você tem o reconhecimento facial. Reconhecer se tá de máscara ou não parece ser coisa de outro mundo. Não é menosprezando, até a Apple já fez. Agora, nesse novo beta, tá de máscara, joga a senha ao invés do Face ID na hora do desbloqueio. Mas, né, você consegue reconhecer seu rosto da pessoa, né? Reconhecer máscara parece bem mais fácil. Ainda de Uber Eats, fechando as portas em Uruguai, Ucrânia, Romênia, Honduras, Egito, República Tcheca, Arábia Saudita. Não consigo precisar como tá o isolamento pandêmico nesses países. Em tese é de se imaginar que teria um mercado favorável, mas não parece que é o que tá acontecendo. Essa parte de entregas não tá nadando de braçada. A Amazon sim, né? Comentei, nadando de braçada. Inclusive, todos os números da Amazon favoráveis, exceto pros parceiros, apertou o parafuso dos parceiros, cortou o percentual dos parceiros, coisa meio que a Apple fez com o App Store, terminando com um programa de parcerias. Ok, a dona do programa de parcerias é a Apple, a dona do programa de parcerias é a Amazon e, portanto, entre aspas, podem fazer o que quiser, mas, né, Tim Brady, que simplesmente foi um dos coautores da especificação de XML, trabalhou no Google, na Sun, desde 2014 estava na Amazon, AWS, alcançou um nível de chefão, de VP, tá se desligando da empresa porque a Amazon nadando aí de braçada nos números, mandando embora quem tá dedurando, quem tá relatando o que tá acontecendo dentro da empresa, as condições de trabalho. Ok, tem segredos que são segredos e que não podem ser contados, isso é uma coisa, mas né, pega mal demais. É a mesma coisa que você culpar o Attila pela condição de hoje. Intel comprou a Moovit, que já tinha parceria. A Intel tem um braço de startups, investe em startups. A Moovit era uma delas e fez a aquisição. A Intel tem o seu braço de direção autônoma. Aí você já meio que pensa, poxa, não, ali Moovit tem alguma coisinha de direção autônoma, porque a Moovit é transporte público, não só transporte público, mas essa locomoção como um todo. E aí você já, peraí, Coca, mas hoje a palavra, o distanciamento social é exatamente Moovit, tem uma relação direta. A galera tá respeitando o distanciamento social, não tá? Como é que tá o deslocamento? Isso é um dado hoje valiosíssimo. Não me parece uma coisa só de carro autônomo. Xiaomi pegaram ela no bot, mandando dados de navegação, mesmo no modo privado. E aí a Xiaomi falou, a gente faz isso mesmo, a gente manda mesmo, mas tá anonimizado. Logo não tá nada privado. Mas aí soltou uma atualização, tá bom, vai, aqui, agora não tô colhendo mais nada. Firefox abriu a extensão do Firefox Relay, que guardando as devidas proporções, é como se fosse, não chega a ser, mas é como se fosse um login com Apple, porque acaba que o login com Apple, você cria um e-mail, não falso, mas você cria um e-mail alias, onde você pode compartilhar certos dados ou não com a empresa. Não é esse o caso do Firefox Relay. Firefox Relay, ele só cria um alias de e-mail. Você cria uma conta no serviço, fornece esse e-mail Firefox e aí tudo enviado pro e-mail Firefox, chega no seu e-mail original, vazou o e-mail, alguma coisa, você simplesmente troca o alias, né? Esse redirecionador. Você troca o escudo do seu e-mail e o seu e-mail você não precisa mudar, continua válido. A Public Internet Registry, que cuida dos domínios .org, foi vendido por um fundo de investimento em novembro do ano passado, conseguiram reverter a venda. Poxa, você cuida dos .orgs, uma organização não governamental, não lucrativo, e o dono é um fundo de investimento, viram alguns conflitos, conseguiram desfazer a compra. E o Coca, vai mudar a numeração de novo de celular? Então, não vai mudar a numeração de celular. Isso é uma proposta da Anatel, porque tem internet das coisas e basicamente tudo vai ter um chip. E aí não é uma coisa da lâmpada da sua casa que vai ter um chip. Mas é bem provável que o seu elevador, se for um elevador mais recente, tenha um chip de celular. Faça M2M, machine to machine. Deu algum ruim com o elevador, ele próprio já avisa. Talvez até seja um pouquinho mais arcaico, mande um SMS, mande uma coisa mais alto nível, que precise de um número, mas por que não é 5G, não é tudo pela internet, por que ele precisa ter um número de telefone associado? Você permitir que determinadas linhas não tenham número. Para algumas coisas, você vai precisar de número, por exemplo, de carro, porque algumas coisas vão precisar de interconexão. No caso do carro, ele é móvel, vai ter DDD, vai ter roaming, você vai mudar de rede de operadora, liberar os números, início 400, 0300, 0500, mas por hora não vamos aumentar
aumentar mais um dígito no celular, vamos ficar com 9 dígitos. Eu pedi semana passada 2 vezes iFood e veio uma mensagem depois do pagamento: olha, você já pagou, não vai ser cobrado nada na entrega. Achei curiosa a mensagem, isso porque tá rolando o golpe do entregador. Ele faz a entrega, vem com uma maquininha para te cobrar, ali na desatenção você paga de novo, cobra um valor mais alto, quebra o visor para você não ver o valor. Hoje, qualquer um consegue uma maquininha. A coisa em São Paulo tá tão séria que o Procon falou: Rappi, iFood, como é que é? Você não vai se responsabilizar por isso não? Oficialmente, né? Tem que dar um migué. O iFood e o Rappi falam: não, a gente não se responsabiliza, não, é o entregador que tá praticando crime, quem tem que resolver isso aí é o consumidor. Mas não, né? Sempre que eu tenho algum problema de entrega, o iFood diz: não, entre em contato com o restaurante. Não, filhão, eu quero entrar em contato com você que vai cancelar o negócio. Outro dia pedi, sei lá o que eu pedi, não tinha, mas eu tava conversando com o restaurante, aí teria que trocar, esse seria um valor diferente. Falei: tá bom, eu pago a diferença aqui, né, o dinheiro, cartão, enfim, quando chegar. Não pode, tem que alterar o pedido. Então tá bom, cancela. Não posso cancelar. Tem que ser com o aplicativo. Não, filho, eu tô falando com você, você cancela. Você é o restaurante. Ok, talvez fosse um atendente sem prática, não sabia lidar direito com processos digitais, enfim. De Microsoft, Build 2020 vai ser digital, inscrição gratuita, 19 e 20 de maio, galera de desenvolvimento, mega recomendado. Microsoft falou que o Windows 10.10, Windows 10X, que tinha aquele foco nas telas duplas do screen, mas o mundo não é mais o mesmo. Quando a Microsoft falou isso em outubro passado, mudou. Você tem muita gente hoje em casa usando o Windows. Fora isso, será que é a hora de colocar no mercado uma dual tela? Então reposicionaram, era só que o Windows 10X era originalmente para dispositivos e com 2 telas. Agora vamos colocar em notebooks, mesmo que seja de uma tela só. Em relação ao ano passado, a gente teve um aumento de 75% no número de usuários. De Google, o Chrome vai agrupar as abas, já tem extensão que faz isso, mas passa a ser um comportamento padrão. Isso aqui é desses sites, esse aqui é o tema, uma mudança organizativa. Domingo agora, foi lançado aqui no Brasil, o Nokia 2.3, Android One de entrada, R$900, tela com Note e câmera traseira com sensor de profundidade. Lembrando que Nokia não é mais Nokia, aquela que a gente conhecia. Quem cuida da marca Nokia, agora, parte de smartphone, é a HMD Global. E Coca, por onde é que anda o seu Eric Schmidt, hein? Virou conselheiro, orientando parte de software sim, mas também inteligência artificial para governo, uso militar, uso de defesa. Tô curioso para ver, por mais que não seja exatamente militar, mas quais vão ser as implicações que a gente vai aceitar e talvez não devesse no pós-Covid. Por isso que a Apple tem sido mega zelosa com esse esquema de exposição ao Covid. A gente passou um maior tempão para conseguir entender que dado é uma representação matemática da nossa personalidade. A gente zelando, não vou compartilhar minha geolocalização. Vem uma lei geral de proteção de dados e numa dessa a gente vai ter que compartilhar os dados por causa da Covid. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Está sendo encerrado o suporte do Steam VR ao Mac. Primeiro, nenhuma surpresa porque Mac não tem exatamente um histórico gamer. Segundo, o número de VR é extremamente baixo. Coisa de 2% dos usuários Steam tem VR. Se a gente assumir que 10% do mercado é Mac, então seria 0,2. Embora, se a gente considerar o segmento de games, esse número deve ser mais baixo ainda. 0,000 qualquer coisa. Quibi, aquele aplicativo Netflix que chegou nos Estados Unidos, onde você pode assistir o vídeo tanto na horizontal quanto na vertical. Você tem 2 edições, 2 streamings, 2 maneiras de assistir, além de um conteúdo próprio, mas orientado para séries mais curtinhas, coisas de 10 minutos, vem falhando miseravelmente. Primeiro que, em tese, agora tá todo mundo em casa. E em casa você não vai ver no celular, você vai ver na TV. Esse é o primeiro ponto. Segundo que produzir séries agora tá uma coisa complicada, os estúdios estão fechados. Ainda que no Android tenha uma atração, mas no iOS tá chafurdando. É uma proposta que parece interessante, mas seria interessante se a Netflix incorporasse. Serve como um teste, se decolasse, tivesse tração. Netflix, opa, acho que eu vou fazer, né, uma edição também na vertical, mas parece que não vai rolar. O Quibi em específico, eu tava curioso para ver como é que seria o desenvolvimento. Acho que já matei minha curiosidade. Agora, um aplicativo que eu não tenho muita curiosidade, acho que vai falhar miseravelmente, é o Curtain, que é um Tinder à la videoconferência. Parece que eles estão querendo pegar carona na videoconferência e a ideia é que ao invés de fotos ali no seu perfil do Tinder, você tem um videozinho e depois você não vá para um chat, aquele texto, aquela conversa síncrona, você vá para um videochat. Não parece que vai dar errado? Falou em coisa síncrona, eu já fico meio assim, porque imagina, no texto
a coisa ali não vai. De repente você tem aquela galera mais tímida, como é que vai enfrentar a câmera? Ali no texto você pode dar um migué, você pode não responder. Na videochamada você vai apertar ali o cancelar, vai desligar. Acaba também sendo mais positivo, fazendo com que a pessoa se exponha mais. Não sei, parece aquela ideia, né? Vamos lançar aqui, vamos ver se cola, mas diria que não cola. E Aldir Blanc, Flávio Migliaccio, Tio Maneco, Rick Escant, empate.